Oi, hoje eu trouxe para vocês a leitura desse desenho que eu fiz para esse caderno. Eu estou tendo uma formação de família com o Padre Odaguiri na aeronáutica, que é fantástica, todo domingo de manhã. E veja, eu usei aqui essa caneta. Olha, adoro essas canetas. Essa caneta é uma caneta nova, né? Lançamento. Ela tem uma ponta roliça, a outra ponta chata, bem grossa. Então, ela é um rosé, mas traz um dourado, né? E, de novo, aqui é um desenho da Virgem Maria, né? E aqui do lado eu fiz uma colagem com papel de seda que tem umas rosas em dourado. Você sabe que desde a origem o homem contempla a luz dourada do sol. É assim como o brilho de Deus, né? Então, naturalmente, o dourado nos atrai, porque está no nosso DNA, que a gente tem a divindade, né? Somos filhos de Deus. Então, e o papel de seda, ele é fantástico, porque ele é uma película e quando ele tem um desenho, parece que esse desenho ele como se tivesse, como se flutuasse de tão fino que é o papel. Então, eu adoro fazer colagem com ele, porque ele deixa a superfície transparecer, né? Ele não cobre totalmente, então ele é muito bacana. Então, aqui tem o dourado, né, desse detalhamento, esse rosé que é quase um dourado sobre o branco. O branco, vocês sabem que o branco é a união de todas as cores. Então, o branco tem mistério, porque é como se todas as cores estivessem ali latentes. Nossa, eu acho isso incrível. Por outro lado, o preto é a ausência de cor, a ausência de luz. Mas ele, como contorno, como definição das formas, ele dá mais luz às cores. Então ele aqui dá mais luz ao branco, porque ele vai definir as áreas do branco. Se você deixar essa área, essa oval do rosto, sem esse contorno de preto, ele vai se expandindo como se fosse uma água que você solta e ela escorre. Aqui ela está contida por esse preto. Então o preto tem essa função, né? E olha, um desenho que você traz uma temática religiosa, ele sempre busca não a beleza estética, mas a beleza espiritual, a beleza interior. Então, o modo como você vai articular olhos, a cabeça, todos esses elementos concorrem para que esse desenho revele uma interioridade, tá? Por exemplo, a cabeça de um desenho, de um ícone, isso não é um ícone, mas, por exemplo, porque o ícone, gente, ele tem regras assim super rígidas para você dizer que você fez um ícone. Poxa, o artista leva assim anos fazendo um ícone. Você tem que desenhar rezando, é um ritual com todas aquelas regras, medidas, cores, entendeu? Então, por exemplo, a cabeça
de um ícone, como eu estou fazendo uma figura religiosa, lógico que tem alguns elementos que coincidem com as regras dos ícones. A cabeça não tem a mesma dimensão de uma cabeça humana, ela é mais alongada. Por quê? Porque na cabeça está a sabedoria, ali está alojada, abrigada a inteligência, ali estão os olhos, né? O olho é a alma a lâmpada da alma. Então, veja como tudo tem um significado. Essa auréola aqui em volta simboliza a luz de Deus ali infusa. Então, é um ser, uma figura que está se comunicando com Deus e traz a comunicação, uma mensagem de Deus. O rosto, por exemplo, nos ícones, o rosto é reto e voltado para o espectador. Eu, como estou desenhando uma figura que está voltada para Deus, eu sempre inclino a cabeça, porque é o gesto de inclinação. Quando você está inclinado, você está orando, né? Voltado para Deus. No ícone, então às vezes você vê no ícone a Nossa Senhora tá olhando para o menino, os olhos voltados para o menino, mas a cabeça dela tá reta olhando para o espectador, entendeu? E o nariz que é fantástico. O nariz é um filete agudo, alongado, que une os olhos à boca. Então, ele não tem aquela narina que é alargada, porque ele quer evitar os aromas externos, as diversões, entendeu? Então, quando você se distrai, as distrações. Então, como se fosse um cano, uma via que quer trazer o hálito de Deus. Então, é uma comunicação entre os seus olhos, tá? Que tem toda essa simbologia da verdade, de olhar o bom, o belo, e para a boca que traz a palavra. Então, por exemplo, a boca, que naturalmente é um órgão muito sensual do nosso corpo, né? Ainda mais com todo esse aparato de maquiagem. Hoje a boca é muito sensualizada. A boca num desenho espiritual, num desenho religioso, ela é pequena, ainda representando que a sua comunicação é para Deus, é uma comunicação interior. Então, veja bem as linhas, veja como essas linhas vão se desdobrando, como eu falei com vocês do desenho do Frei Galvão. Olha, elas partem de um ponto, vão crescendo, tá? E quase que como uma linha só, tá? E não é aquela linha que tem expressão, que se desenha, ela está a serviço de um desenho. Então, ela não é aquela linha virtuosa, tá? É uma linha que está aqui a serviço apenas de comunicar essa figura. Aqui eu faço esse desenho bem estilizado de rosa, sempre uso o número 7,
que são as 7 dores de Nossa Senhora. Então, olha, eu amo o caderno, né? Então, essa aqui era uma agenda, né? Eu quis colocar uma capa especial nela, daí as palavras também são desenhadas, tá? Aqui eu uso essa forma de colocar a data, que é assim, AGNSJC. É o ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2025, tá? Que eu coloquei a folha de uva, né? Aqui um cacho de uva. Eu, Marli Aparecida, cristã, católica, esposa, mãe, artista, legionária, com auxílio do Espírito Santo, invoco a Deus para conduzir o meu dia, tá? Então, esse é um caderno.